Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu acho legal a gente começar com o conceito de Deus, a origem dos deuses, né? Eu não sei aonde que eu li isso, mas uma vez eu li em algum lugar que a palavra Deus, ela vem a partir da palavra Zeus. O pessoal perguntava, qual é o seu Zeus? E aí, a partir disso, como a língua... da língua presa, né? Não, e como a língua Zeus vai mudando, né? Zeus era um deus grego, falar, né? Então, assim, a partir disso surgiu, eu acho que Tel, que veio a se tornar Deus aí. É mais ou menos isso? Olha, que você sabe? não sei exatamente isso. O que eu sei é o seguinte, todas as culturas têm uma devoção por um princípio superior. Cada cultura vai criar um nome diferente, relativo àquela cultura, para falar desta causa primária, essa causa maior. Então você tem, por exemplo, Deus, Pai Celestial, Yahvé, Alá, Brahman na Índia e tantos nomes diferentes. Se a sociedade é patriarcal, ela vai falar Pai Divino, mas se a sociedade for matriarcal, vai falar Mãe Divina. Então, ao longo da história, nós tivemos culturas diferentes, em países diferentes, falando de um poder maior, mas cada um do seu jeito. Então você tem um mosaico hoje de termos diferentes. Alguns você sabe a origem e outros não. Aqui no Ocidente a gente chama de Deus, toda a influência cultural cristã, né? E, na verdade, no final das contas, Daniel, Humberto, não é importante nenhum nome, porque todos os nomes são relativos ao que o ser humano pensa, só que tem um detalhe. O ser humano é desse tamaninho diante do infinito. Como é que um ser humano desse tamaninho diante do infinito vai poder nomear o Criador do infinito e achar que infinitamente esse é o único nome que existe para o eterno? Então, os nomes todos são relativos. E o mais importante não é o nome que alguém dá, e sim o que alguém sente e como ela reflete isso no seu caráter. Porque, de repente, você fala muito no divino e o seu comportamento é totalmente ao contrário, que é uma das coisas ruins nossas aqui da Terra. Então, do absoluto, Humberto, só o absoluto compreende. O homem tem uma consciência relativa no pontinho onde ele está diante do infinito. Então, seu ponto, seu nome é relativo diante do infinito. Então, palavras são apenas palavras, nomes são apenas nomes. Só que tem um detalhe, a repetição dos nomes ao longo do tempo, com tanta gente colocando pensamento e sentimento nesse nome, cria campos energéticos coletivos poderosíssimos, que quando uma pessoa pensa naquele nome, é como se ela evocasse esta atmosfera. Então, daí surgiu na velha Índia, principalmente a questão dos mantras evocativos das divindades, tipo, eu evoco esse nome porque ele tem poder para mim, e ele vai causar alguma coisa boa. Então, o mantra, ele vem do sânscrito, a palavra manas, que é mente, tá? Tem a raiz man, e tra, que é controle ou liberação. Quando você fala mantra, controle ou liberação da mente mediante a concentração numa dada palavra. E qual seria a palavra mais alta de todas para alguém? O nome de Deus dentro da cultura que a pessoa respeita. Agora, uma criança falando Papai do Céu é a mesma coisa. Um africano falando Zambi, um indígena falando Tupi, ou Manitu, ou o Grande Espírito, ou a Grande Mãe. No final das contas, o importante nesta energia não é o nome, nem a maneira como você pensa, e sim o que você sente.